Fala aí, gente, beleza? De volta aqui no canal. Hoje para falar sobre um tema diferente. Eu vou falar sobre a criação do Fusca. Esse carrinho tão simpático. Olha que bonitinho que é esse aqui, ó, pequenininho. Vários pequenos Fuscas aqui, um amarelinho, o branquinho lá de Florianópolis. Tem as pranchinhas de surf em cima, pretinho. O Fusca que é um carro amado, né? O carro mais vendido da história, o carro mais idolatrado, mais conhecido em todo o mundo. E aí você diz, mas Branco, por que você vai falar de carro no canal? O que isso tem a ver, né? Normalmente aqui no canal se fala de rock, de música, mas tem muito a ver, né? Tem uma ligação óbvia com rock. Além disso, eu citei o Fusca e a criação do Fusca em uma live recente. Quando a gente estava falando sobre a Janis Joplin, eu mostrei a Janis, aquele Porsche maravilhoso dela, psicodélico. E aí eu fiz uma conexão ali no bate-papo falando sobre o Ferdinand Porsche, né, o criador, evidentemente, da Porsche, que também foi o criador do Fusca, né? E aí nessa história tem um lance nebuloso. E a história não ficou lá muito bem contada, né? Porque pode gerar aí algumas más interpretações. É verdade, é parte da história, mas não é toda a história. Por isso, hoje eu resolvi contar toda a história aqui. É claro, resumidamente, né? Vamos a ela? Fusca virou por si só um ícone do século XX. Ele apareceu em todos os lugares, na televisão, no cinema, na música. Esteve presente na vida de várias gerações, desde o início de sua produção lá em 1938, em um contexto bastante complicado na Alemanha nazista. E essa produção iria perdurar por longos 65 anos, até o dia em que saiu o último Fusca de uma fábrica no México, em 2003, já na era da injeção eletrônica, depois de tantas modificações e ter sido fabricado em tantos países diferentes, o Fusca atingiu a incrível marca de 21.529.464 unidades produzidas do nosso simpático besouro, sendo apenas no Brasil produzidos 3.300.000 unidades do Fusca em cerca de 35 anos de produção entre 1953 e 1996, tendo havido um hiato aí entre 86, quando a produção foi descontinuada, retornando em 94 e terminando definitivamente em 96. Mas a curiosidade mais bizarra que envolve a produção do Fusca envolve justamente a figura nefasta de Adolf Hitler. A figura mais ignóbil da história humana, de fato contribuiu para o início da produção do Fusca ao financiar o projeto do carro popular alemão, que já vinha sendo desenvolvido há décadas. A ideia de um carro popular alemão estava sendo desenvolvida por vários engenheiros, porque na época a indústria de carros alemã era voltada apenas para grandes modelos luxuosos e muito caros. A Alemanha passava por um período de extrema dificuldade financeira, então produzir um carro popular iria ajudar a recuperação da indústria, da economia e também dar acesso ao povo para que pudessem ter um automóvel. Ironicamente, a ideia original foi do engenheiro Joseph Goebbels, que já vinha pensando há algumas décadas em um carro modelo simples e econômico, inclusive tendo desenvolvido diversos protótipos que viriam a ser a base do Fusca depois. A ideia do Joseph Goebbels foi inspirada no Henry Ford, que lá nos Estados Unidos desenvolveu o modelo T, que revolucionou a indústria automobilística a partir de 1908 até 1927, tendo sido na época o carro mais vendido durante muito tempo, até ser superado pelo próprio Fusca, o carro mais vendido de todos os tempos, mais de 15 milhões de unidades, né? Na época, o Ford teve a ideia de produzir também um carro simples, barato, econômico, para que a população americana tivesse acesso, e assim ele também ajudou na popularização e desenvolvimento da indústria automobilística, bem como a fortalecer a economia americana, criando a linha de montagem, modernizando toda a indústria mundial, inclusive modificando as relações de trabalho na época. Porém, o projeto do Joseph Goebbels era um pouco diferente do modelo T do Ford, que é um carro quadrado. Ele propunha já um carro mais aerodinâmico, arredondado, com motor traseiro, refrigeração a ar, tudo o que viria a ser o Fusca.
Só havia um pequeno problema com esse engenheiro. Ele era judeu. Assim, o projeto acabou nas mãos de um outro engenheiro famoso na época que também estava desenvolvendo seus modelos. E esse sim, o Ferdinand Porsche, era austríaco. Assim como Hitler, né? Certamente isso aí favoreceu na hora da escolha de quem iria desenvolver o modelo que acabaria se popularizando. O Porsche, por sua vez, se inspirou em modelos de carros da Tchecoslováquia, os Tatra, que já eram conhecidos e admirados por Hitler. E assim nasceu, depois de alguns anos de testes e modelos, em 1938, o Volkswagen Type 1. Volkswagen significa tão e simplesmente carro do povo, tipo 1. E a ideia original era que ele servisse de propaganda da tecnologia alemã, que acabou de fato funcionando, né? Mas com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, ele acabou adaptado como carro de serviço pelo exército nazista, inclusive em outras versões, sendo que a versão final, que a gente acabou conhecendo, só foi entrar em produção após o final da guerra, em 1946, já sob o comando da Inglaterra, que ficou responsável por governar a área da Alemanha onde ficava a fábrica recém-criada da Volkswagen. Que ninguém jamais imaginaria é que um carro nascido em tal contexto iria se tornar tão amado posteriormente, se tornando uma lenda inclusive aqui no Brasil, né? Mas se o nome do carro era apenas Volkswagen, seguido de números, e em cada país ele recebeu um apelido, o mais popular deles Besouro, sendo usado em vários países diferentes, de onde surgiu então o nome Fusca, que é tão popular aqui no Brasil? De acordo com a Wikipédia, citando o especialista Alexander Gromall, a origem do termo tem a ver com os imigrantes alemães no sul do Brasil, pois devido à pronúncia das letras V e W, né, a abreviação de Volkswagen, cujo fonema da letra V é V e o da letra W é V, assim os colonos alemães lá no sul do Brasil chamavam o carro de Falve. Daí virou Fuke e depois Fuca, como ele ainda é chamado em vários lugares, principalmente na região sul. Agora, teriam sido os paulistas os responsáveis por colocar o S no meio, também por razões de sotaque e pronúncia, provavelmente porque em São Paulo predominava o sotaque português, e assim surgiu o Fusca, que começou a ser produzido por aqui em 1953 na fábrica da Volks, no bairro do Ipiranga. Nessa época já haviam alguns Fuscas rodando pelo Brasil que haviam sido importados da Alemanha, né? Esses chegaram no Porto de Santos, lá na minha cidade, em 1950. Porém, a produção oficial no Brasil começa apenas em 53. Mas esse curioso nome que só existe aqui no Brasil, Fusca, só seria oficializado pela Volks em 1984. Antes ele era conhecido oficialmente pelo nome de Volkswagen Sedan, seguido pelo número da motorização. No início 1200, depois 1300, 1500 o Fuscão e 1600 o Besourão. Mas desde que se popularizou por aqui, claro, o Fusca virou o nosso querido Fusquinha, também conhecido como Baratinha, né? Principalmente se referindo às viaturas policiais das décadas de 70, de 80, muito populares por aqui, né? Mas diferente do Brasil, a maior parte dos países onde o carro foi produzido, ele tinha um nome associado justamente ao inseto besouro, como ele é chamado na Inglaterra, nos Estados Unidos, países da língua inglesa, é chamado de beetle. Na própria Alemanha, ele é chamado de Kuffer, que também é besouro. E em vários outros países ele tem nomes associados ao inseto, o que nos remete, claro, a The Beatles, a banda. Eu já expliquei aqui em outro vídeo que o nome The Beatles tem um significado muito mais profundo do que apenas besouro, que não é uma referência direta apenas ao inseto ou ao carro, mas que também é um pouco dos dois. Quem quiser entender melhor sobre isso, assista o vídeo sobre os nomes das bandas que parecem bobos, mas não são. Eu vou deixar o link aqui no final. Como eu disse, na maior parte dos países, o nosso querido Fusquinha é conhecido como besouro, né, na língua do país local, ou variações dele. Em outros países, usa-se outras referências a animais como tartaruga. Na África do Sul, ele é chamado de vola. Coccinelle na Bélgica, na França e no Haiti. Peta, que é tartaruga na Bolívia, também na Bulgária. Costernur, já lá em Cabo Verde, que fala português, eles também chamam de baratinha, como nós chamávamos aqui no Brasil. Já no Canadá é Weevil, Buba na Croácia, Boblen na Dinamarca. Nos países nórdicos, todos eles fazem referências à bolha, né? Nos países de língua latina, normalmente ele é chamado de escarabarro, que é escaravelho, né? Tanto na Espanha quanto na maior parte dos países da América Latina. Na Eslováquia ele é o krobak.
Na Eslovênia, Šrok, seja lá como se pronuncia isso. Cacalardo no País Basco, na Espanha. Na Catalunha, que também é na Espanha, Scarabat. Pórnicas, na Estônia. Kotzen, Cuba. O carro corcunda, nas Filipinas. Cupla Volcari, na Finlândia. O carro bolha. Scarati, na Grécia, que quer dizer besouro. Ou Scaravelos, que é escaravelho também, né? Já na Guatemala, Cucaracha, em Honduras, Cucarachicha. Bogar, na Hungria, Kodok. Na Indonésia, Aguraga, no Iraque. Biala, na Islândia. Ripushit, que também é besouro em Israel. Maggiolino, na Itália. Vabalas, na Lituânia. Sedan, Olvojo, em México. Boble, na Noruega. Kever, também besouro nos Países Baixos. Foxy, no Paquistão. Garbus, que também é corcunda, na Polônia. Volk, em Porto Rico. Carocha, em Portugal. Broke, na República Tcheca. Cepilo, que é escova, na República Dominicana. Broscalano, na Romênia, que é sapinho. Bagge, que é a contração de skalbagge, besouro também. Ou bobla, na Suécia. Mikongo Vachura, costas de sapo, na Tanzânia. Kaplumbagan, tartaruga, na Turquia. E, por final, Bambadacha, no Zimbábue. Esses são alguns dos muitos nomes diferentes, embora a maior parte deles tenha o mesmo significado, ao redor de todo o mundo, né? A gente vê essa curiosidade. O Fusca foi popular da Europa à Ásia, da América à África, passando pela Oceania, em todos os países, ilhas, em qualquer lugar. Havia um Fusca, ou há um Fusca ainda hoje. As pessoas conhecem e adoram este simpático besourinho. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa história sobre este carro icônico. Tem muito a ver com a história do rock, com a história da arte, da música, do cinema, da humanidade no século XX e até hoje, né? Então é isso. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele joinha aqui, aquele like e, se você não for inscrito no canal, se inscreva aqui no canal do Branco. Considere se tornar um membro aqui do canal para ajudar a gente. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, fechou!